Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós recebemos Malena Flores, Mamá Fleurs, como você preferir, depende da língua de sua preferência. Mamá, ela que mora em uma cidade com 8 mil habitantes no sul da Bahia e atende clientes muito interessantes como a Vogue, como a Globo, trabalhando bastante com a parte editorial. Foi bem interessante trazer o ponto de vista dela. E as histórias, né? Como que é você morar numa cidade também tão pequena e conseguir trabalhar com as coisas que você quer. E o mais legal de tudo, ela não quer sair da cidade, não é? Ela realmente gosta da vida que ela tem lá, do contexto que ela está vivendo. E foi muito interessante ter o ponto de vista de alguém nessas circunstâncias. Além de ser uma artista incrível e compartilhar coisas muito legais com a gente, né, Marco? Call to Action, pessoal. Agora eu já aprendi o nome disso que eu tô fazendo aqui. Não se esqueça, se você gostou do episódio, por favor, deixe sua avaliação e se inscreva aí no canal do YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, né? Mas se você estiver ouvindo isso por algum agregador de podcast também, se tiver uma partezinha de avaliação, faça esse favor pra gente. Se você gosta do nosso trabalho, deixa aí suas estrelinhas, sua avaliação, seja lá o que for. E vá pro YouTube também, que tem muita coisa legal por lá. Fechou? Olha só, tô até fazendo menos tempo, Call to Action. Que isso, hein, mano? Você tá virando... E liga o sininho. Precisa ligar o sininho pra receber as notificações do canal do YouTube. Pelo que eu vi, você precisa agora selecionar como que você quer receber a notificação pelo sininho. Então, se for um push notification, e-mail, enfim. E também ele vai te avisar quando o Motim entrar ao vivo, aos sábados. Então, seria muito legal se você conseguisse ligar ali o sininho pra receber esses avisos. Pra quem disse que tava mais ágil, você acabou de demonstrar o contrário, né? Eu sou verborrágico, desculpa. Então vamos nessa, sem mais delongas, embora pro nosso show. Então hoje estamos aqui com a Malena, que eu descobri que é viciada em The Sims, Marco. Sim. Até hoje. Como assim até hoje? Não, ela ficou viciada agora. É o que ela disse pra mim assim? é que ela achou que... O que você tinha dito pra mim, mano? Que eu comecei a jogar The Sims achando que eu seria rica, que eu teria uma mansão, só que eu trabalho mais lá do que na minha vida real. Sabe qual é o problema de The Sims? Tá fácil pra ninguém, cara. The Sims a vida de artista é muito fácil ali. É verdade, né? Porque um dos melhores caminhos, né? É o melhor caminho, na real. Porque você não precisa nem sair de casa, você fica só pintando o quadro e começa a vender eles e o preço vai aumentando incrivelmente e não sei da onde vem tanto comprador e você fica milionário sem fazer muito esforço. É maravilha, você só precisa acelerar e não ter um pouco de vida social. Acabou. É o chic mode do The Sims. Igualzinho a vida real. É igualzinho, exatamente. É tudo computador, gente. É tudo computador. Ai. Pô, mas obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempinho. Eu imagino que estar em um quarto 10 da manhã, na Bahia, com a janela fechada e com o ventilador desligado, não seja das coisas mais maravilhosas do mundo. Não, gente, que isso. Eu que agradeço pela oportunidade, por vocês me chamarem e também por quererem me conhecer um pouquinho melhor. Eu já acompanho você faz tempo, né? Sou fãzinho de carteirinha, então pra mim já não tem nenhuma novidades. E eu também preciso deixar muito claro que quando eu recebi esse convite, eu tive a morte lenta e do dia que tu me convidou até hoje, eu tô sonhando com isso, gente. Até pesadelo eu já tive. Ô, louco, que isso aqui? Pesadelo? Não, por favor, me fala o pesadelo. É porque assim... Vamos torná-lo realidade, brincadeira. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho pressão alta. Assim, tem muitas meninas barulhentas e que ouvem Pablo do Arrocha e eu fiquei, meu Deus, por favor, Senhor, que elas não liguem no som no dia, que elas não liguem nesse rádio. E Deus ouviu minhas orações. E tá todo mundo em silêncio, que é um milagre mesmo. Eu falei assim, nossa, no cast de todo mundo tem uma musiquinha massa no fundo, no meu vai ter Pablo do Arrocha. Não. Pablo do Arrocha. Nada a gente contra. pode pôr se você quiser, não tem problema. Não, ele é muito criativo, mas não é minha vibe. Eu nem conheço o rapaz. Sério? Ai, que coisa maravilhosa. Não conheço. O Marco, ele já
ele já expôs isso pro público, né? Mas eu tenho alguns problemas em conhecer coisas assim. Às vezes eu fico muito numa bolha, né, mano? Demorei pra caramba pra conhecer o Choque de Cultura, por exemplo. Ele ficava me zoando. Eles faziam piadas comigo e eu não entendia. Aí eu tive que me jovializar e começar a buscar. Você fez piada, você só ficou curioso com palestrinha. Só Eu também porque você não parecia fiquei. com palestrinha. Eu levei muito tempo também pra conhecer o Choque de Cultura. Então, às vezes a gente fica no universo paralelo, né? E já que a gente falou em Choque de Cultura, deixa eu me mostrar um pouquinho aqui. Sabe quem me segue, gente? Quem te segue? Rogerinho do Ingá. Que isso? Mentira. Sério, Mentira. ele me Isso pra seguiu poucos, hein? recentemente. No Twitter. E eu até pensei assim, deve ser que eu segui ele, aí ele vai me seguir de volta. Mas eu não tinha seguido ele que me seguiu. Aí eu fui lá, segui de volta pra ele notar que eu estava ali e vi que ele me seguiu. Você podia responder pra ele. Achou que ia te seguir de volta? Achou errado, otário. Não poderia fazer isso. Real. Ai, que maravilhoso, mano. Olha, eu queria só listar as poucas coisas que você faz ao mesmo tempo. Que eu já vi que você trabalha em muitas editoras. Uhum. Já trabalhou pra muitas revistas. Sim. Mantém 4 Instagrams funcionando. Prosa Decora, a Temporada das Flores, Malena Flores e o Mama Flu. E aparentemente você não tem um clone. Então explica pra gente como funciona isso. Cara, nem eu sei explicar, só Deus sabe. Eu tenho 2 mãos, mas parece que eu tenho muitas. E tem hora que eu fico assim, eu preciso fazer outra coisa. Eu não quero ficar nesse mesmíssimo aqui que eu tô toda hora. É uma loucura a minha vida. Eu começo um projeto, quero outro. E aí vai. Você sabe que essa ânsia, ela nunca acaba se você não se segurar, né? É infinito. Não, mas agora, pelo amor de Deus, né? Haja tempo. Já tá bom, né? Já tá bom já. Mas é interessante porque você atendeu editoras como a Globo, Gutenberg, Companhia das Letras, já fez pra Cláudia, já fez até coisa pra Vogue. Olha só. Sim. E é interessantíssimo, assim, e o seu trabalho ele é bem específico, assim, ele tem bem a sua carinha. E eu queria saber se, quando essas pessoas entram em contato contigo, elas buscam o que você já faz ou não. Algumas sim, elas geralmente pedem coisas que eu já fiz baseada em desenhos meus, pessoais mesmos. E de vez em quando, mas é muito raramente que elas pedem que eu faça uma coisa assim muito específica, muito diferente do que eu já faço. Ah, que demais. Porque é muito claro pra mim qual que é a tua intenção com o seu trabalho. Eu acho isso muito legal. Porque assim, eu não tenho dúvidas do tipo de trabalho que você vai fazer se eu te chamasse, por exemplo. Eu acho que isso é muito positivo. Bom. E eu vejo que você produz pra caramba, você produz muito pra todos os lados, né? Sim. Eu queria te fazer uma perguntinha. Como que nasceu, por exemplo, o Prosa Decora? O seu Instagram lindo, maravilhoso. Obrigada. A Prosa Decora foi uma coisa assim, muito sem pensar. Eu passava, apesar de eu trabalhar na internet, eu não passo tanto tempo na internet, nas redes sociais. Quando eu entro, é pra fazer uma coisa muito específica, sabe? Uhum. E quando eu tinha esse tempo livre de entrar no Facebook, tinha muita coisa tóxica. Era polêmica, a gente brigando aqui, a gente querendo ser mais inteligente que o outro dali. E isso meio que faz a gente ficar doente. Eu não sei se vocês também sentem isso. Poxa, com E certeza. aí eu pensei que eu não quero passar essa imagem para outras pessoas de que eu tenho sempre alguma coisa negativa. Todo mundo tem seus conflitos, mas não precisa ficar toda hora expondo, transformar uma rede social, um lugar bacana, em um campo de batalha. E foi daí que eu comecei a fazer umas frasezinhas, e na época eu nem assinava com meu nome, ninguém sabia que era eu. E eu compartilhava, assim, bem aleatório. Uhum. Tanto é que deu uns 3 meses depois, saiu uma matéria no site da Eliana, sabe a Eliana da SBT? Legais. Ela falando da Prosa Decora e dizendo assim que não sabia quem é que fazia, que não tinha assinatura. Eu só assinava como Prosa Decora, mas tipo, na parte da Balt não tinha quem é que fazia, quem era a ilustradora, quem escrevia. E daí eu comecei a postar, até que explodiu. Caramba, que interessante. Então, basicamente, o Prosa Decora veio da sua insatisfação da quantidade de coisas tóxicas que tinham na internet. Sim. Isso me deixava muito pra baixo. E até hoje você faz muita coisa lá, né? Sim, hoje eu tenho muito mais retorno na Prosa Decora. Muito que mais. legal. E que bom, assim, que você decidiu fazer isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que decide não levar adiante o sofrimento, né? Eu acho que é meio
A gente é incontrolável o fato da gente receber o sofrimento, mas levar adiante é a escolha nossa, né? Nem sempre a gente tem como controlar tudo, mas como a gente vai lidar com as coisas, tem sim. Pra ser sincero, a minha primeira reação é me afastar. E tchau, assim, sabe? Deixa eu voltar pra minha bolha e... meu Deus. Não vou fazer nada em relação a isso. Eu fico muito pensativo se eu deveria me engajar em fazer alguma coisa pra solucionar, ou pelo menos pra tentar dar alguma voz contrária àquilo que me agride, sabe? Então eu fico nesse questionamento sempre, cara. E eu acabo me voltando pra minha própria bolinha, ficar quietinho aqui, deixa eu desenhar quietinho, não vou me envolver em nada, não vou fazer nada pra mudar isso também. É interessante ver que você tenha se... transformar de certa forma, essa ânsia, assim, né, de coisas negativas, você transformar isso em projetos bonitos, né? Isso é legal demais. Obrigada. E eu fico olhando o que você faz e eu acho que é uma coisa que ela auto se nutre, né? Porque você começa a fazer e daqui a pouco você meio que treina o teu olhar pra ver mais disso. E aí você vai tendo mais ideias e cada vez aparecem mais coisas. E fica cada vez mais interessante criar, né? E faz bem até pra gente. Que eu não tô só passando a mensagem pros outros, é pra mim. Principalmente pra mim. Claro. E é muito legal, porque assim, é uma maneira de mostrar que a nossa arte ela pode ter uma função além da estética, né? Eu acho muito bonito você fazer isso. Muito obrigada. Fico muito feliz de ver esse tipo de coisa. Continue com isso, por favor. Sim. A gente precisa de mais disso. Com certeza. E o que eu acho legal é que não é uma questão de ingenuidade ou ignorar que o mundo tem problemas, né? Mas se a gente pode mudar um pouquinho isso da nossa maneira, acho que já é muito positivo, né? Como é que tava falando de como solucionar as coisas. Eu não acho que as coisas são solucionáveis. Eu acho que a realidade tem um caráter bem inconsertável. Mas a gente pode fazer a nossa parte para deixar ele um pouquinho mais agradável. Com certeza. Ainda mais com o nosso trabalho. Com certeza. Então tem esse prosa decor e depois você fez também o Temporada das Flores, né? O que seria o Temporada das Flores? Não, na verdade, gente, antes de eu trabalhar com ilustração, eu já tinha a Temporada das Flores. Bem antes. Bem antes. Eu vim ter acesso à internet e a um computador em 2010. E daí, quando eu ganhei meu primeiro computador... Sério, a minha infância e adolescência foi bem analógica. Que legal. Tanto é que na época da escola, uma vez na aula de inglês, o professor falou mesmo assim: vocês vão ter que traduzir uma música, mas não usem o Google Tradutor. Eu fiquei, meu Deus, o que é Google Tradutor? Caraca. Que interessante. Nossa, então assim, você já pegou muita coisa em movimento, assim. Você já pegou o Facebook acontecendo. Você chegou a ter Orkut, não, né? Cheguei bem no finalzinho. Pô, 2010 é o finalzinho do Orkut, cara. Foi. Tava morrendo já. Desculpa, Marco, eu não lembro. É que pra mim é muito claro que era a época que eu tava entrando na faculdade. E eu lembro das comunidades no Orkut da faculdade, cara, que era só treta ali. Nossa senhora. Lembra de uma que era Odeio Maçã Fonfon? Maçã o quê? Odeio Maçã Fonfon. Maçã Fonfon, aquela maçã que parece um isopor, Nossa, sabe? não. Sim, a nossa maçãzinha, eu sei bem agora. Sim, Ai, então, cara, que interessante. em 2010 eu tive acesso ao computador, eu via muitos vlogs, eu lia muitos vlogs, e aí eu inventei de criar um vlog pra mim. Eu nem sabia o que eu queria escrever, daí eu aprendi a mexer em HTML, aprendi a fazer template. Vixe, a minha cabeça explodiu quando eu vi a internet na minha frente, assim, eu queria desbravar um monte de coisa. Daí eu criei o blog, e ele tem 8 anos, foi muito antes mesmo de eu começar a trabalhar com ilustração. Caramba, que legal. E até hoje tá vivo, você faz conteúdo, você escreve pra ele? Sim, muito raramente eu escrevo, eu não tenho tanta frequência porque eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter, mas não tem como. Eu escrevo quando dá, não vou ficar me matando por isso. Poxa, mas você só tem 4 Instagrams, só atende... Né? Se tiver sobrando, você podia doar um pro Henrique pra ele poder usar esse Instagram, porque com aparentemente certeza. ele não sabe criar. Acho que esse que é o problema. Pois aí, vem pra galerinha do Insta, Eu odeio o Henrique. Instagram, velho. Você é um dinossauro. Não vai pro Instagram não, cara. Deixa quieto isso aí. Nossa, pra quê? credo, velho. Jesus, amor. Nenhum de vocês dois gostam, aliás? Você gosta do Instagram? Pode ser sincera. Você gosta da plataforma? Você falou má pra ela ou pra mim? Só pra entender. Você ia falar mar, que você é o oceano dos meus olhos.
Eu tenho uma relação muito de amor e ódio com o Instagram, pra ser Por favor, sincera. vamos falar disso. Por favor. Eu tenho uns... Ativou. Oxi, agora Lado polêmico, eu me né? ajeitei na cadeira aqui. Meu Deus. É porque ele meio que mostra um lado que meio que não existe, na verdade, da vida de todo mundo. A gente entra lá e a gente conta a história que a gente quer e as pessoas acreditam se elas quiserem acreditar no que a gente tá contando. E isso meio que até adoece a gente, se eu ficar muito tempo comparando a minha vida com o de quem tá postando alguma coisa ali. E não é nem... Sim, com certeza. E não é uma coisa que a gente quer fazer. A gente acaba fazendo isso por inércia, né? Você entra ali, Pois você é. só vê coisas felizes e todo mundo é maravilhoso e todo mundo teve um dia lindo e ninguém reclama de nada. Isso não é Todo saudável, cara. Não pode ser saudável. Não. Cara, mas é legal vocês falarem isso, porque eu não acho que o problema é o Instagram. O problema é quem tá usando, né? Sim, Porque quem se tá não existisse usando. o Instagram, legal, você ia estar num lugar, você ia estar num bar ou ia estar num restaurante e as pessoas iam chegar e novamente fazer esse filtro de uma maneira Não, diferente. calma, mas esse Com é um dos certeza. pontos. Eu não acabei ainda com... Ai, desculpa, Michael. Não, então, nossa. Vai, então fala. Vamos lá, então, meu. Não, tô brincando. Continua, Malena, desculpa. Não, eu me perdi. Pode falar, Marco. Vai, A continua. gente tava falando mal Fala. das pessoas que só compartilham coisas o dia. Quem é que vai querer compartilhar alguma coisa ruim? Cara, mas não é compartilhar. Hoje eu quebrei minha Eu acho que perna. não é isso, né? Na verdade, assim, eu tô brincando, mas não é você querer compartilhar. Que nem eu falei, acho que isso acaba sendo muito da inércia das coisas. E como você falou, pode até adoecer algumas pessoas que não conseguem fazer essa conexão de que ali é uma vitrine que as pessoas colocam apenas o que elas querem, não necessariamente o que realmente acontece. A Sim. mesma coisa acontece, até vou dar um exemplo nosso aqui do podcast, certo? A gente sempre vai filtrar as histórias que a gente quer contar e o que a gente quer expor para o público. Né? Não depende só de quem está ouvindo, não depende só mas depende muito do nosso próprio filtro para trazer as coisas aqui, entende? Aí as pessoas têm alguma impressão errada de que, por exemplo, o Henrique tá sempre sorrindo, né? Que nem era no Café Iconic. Lembra, Rick? Sim. E algumas pessoas Sim. falavam Sim. que, nossa, Rick, você tá sempre bem. Não, cara, não é isso. É porque a Não, gente... longe a disso, gente né? não quer só o Henrique, né? Porque eu reclamo demais aqui. Mas a gente não quer só trazer um lado que vai O Michael é bem assim. vai trazer a pessoa pra baixo quando ela assistir um vídeo, né? É muito óbvio isso. Só que no contexto geral, quando muitas pessoas fazem isso, ou todas as pessoas fazem isso, a gente acaba acreditando que todo mundo é feito de plástico e é super maravilhoso ali, né? Que é aquele boneco perfeito do Ken e da Barbie. E na verdade não é isso, né? Todo mundo tem uma realidade muito diferente por trás das redes sociais. O meu maior problema é só com quem não consegue fazer esse filtro, né? Eu não falo que é só questão do Instagram, não. É que a rede social do Instagram eu particularmente não sou o maior fã porque eles não deixam eu usar no site, cara. Isso pra mim me mata. É chato. Eu detesto digitar no celular, assim, sabe? Meu dedo é meio de ogro e meu celular não é tão Nossa. grande. Aí eu não consigo O ficar Michael, ele ali. pressiona todas as teclas com uma dedada só. Cara, eu digito pai. tudo errado. Aí, meu... E eles não... Digita com o indicador, Michael. Qual que é o problema de deixar usar... Desculpa, gente, eu não quero transformar o programa da Malena num rant contra o Instagram. Desculpa. Parabéns, Obrigado. Ai, Marcos, às vezes você é difícil, viu, Michael, às vezes, viu? Ai, A nossa entendi. convidada aqui, Sou eu, cara. Eu sei. com essa nossa convidada que você tá deixando ela constrangida. Ela... Não, pode brigar à vontade aí. Pode pegar um pedaço de pau aí. Tá, mas cara. Legal. Falar das coisas E aí boas do você tem Instagram. esse processo. Vamos falar das coisas boas. Não, fala as coisas boas. Vixe. Aí você tem o Prosa Decora, você tem o Temporada das Flores, e você também tem o seu pessoal, né? Sim. Que aí você compartilha projetos mais pessoais, né? É. Como que é pra você gerenciar tantos perfis diferentes, assim? Faz sentido pra você? Eu vi que você criou um novo agora, né? Sim. Tem o Mama Flu. Isso. E o Malena Flores. Qual que é a diferença dos dois? Por que você criou dois, assim? Eu criei dois porque o bendito Instagram tá com um sério problema com esse algoritmo novo.
E daí eu tava perdendo... Gente, eu perdi 20 mil seguidores em poucos meses. Como assim perdeu? Tipo, Perdi, Você sumiu. só deu unsubscribe, Evaporou. assim. será que Não não sei eram. como. Será que não eram robôs? Eu não sei, limparam? gente. Eu Não sabemos. perdi, meu engajamento caiu muito mesmo. Cheguei a ter um engajamento de 100 pessoas comentando, curtindo. Que isso? Eu tava com 60 mil seguidores. E isso começou a me afetar. Pode até parecer besteira, mas a maioria dos meus trabalhos hoje vem do Instagram. Quando eu recebo uma proposta de uma editora, eles falam, eu vim através do seu Instagram. Saquei. E daí isso começou a me afetar. E eu comecei a ter muito hater. Gente falando que eu não deveria ficar postando foto da minha irmã no meu Instagram. Que eu não deveria ficar postando coisa da minha vida, que não sei o quê. E eu não sou só desenho, eu não sou só uma ilustradora. Eu sou alguém. E eu senti muita falta dessa humanização dentro de uma rede social, sabe? A gente precisa muito humanizar os nossos círculos. E daí eu fiz um teste, eu criei um novo perfil. E eu falei que nesse perfil eu vou fazer tudo que eu quero. Não tô nem aí pra ninguém. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vaza. Eu posto foto da minha irmã, eu posto foto de mim, eu posto foto da minha gata, não tô nem aí. E eu também tô tentando focar esse novo Instagram só pra fora. Pra eu ter 2 contas e eu ver, balancear, sabe? Tô fazendo esse teste. No meu antigo, o Malena Flores, eu tô postando só trabalhos. E quando eu faço um post, eu já direciono pro meu novo perfil. E por enquanto tá dando muito certo. No engajamento tá, ó, mara. Nem se compara com o outro. Interessante. Acaba Olha que só. quando você sai da bolha, vem muita gente que não te conhece necessariamente, né? Não Sim. vem de qualquer lado e tal. Eu perguntei do robô porque eu percebi, no Twitter principalmente, eu percebo um padrão de nome até, sabe? Das pessoas que seguem e tal. E no Instagram também comecei a perceber isso. Sabe que vem um nome e um número específico de, sei lá, 4 dígitos na frente do nome. E começou a aparecer um monte de gente nesse sentido. Quanto mais vira uma bola de neve, essa questão de seguidor e tal, mais aparece isso, sabe? Eu não sei o quanto que é orgânico, o quanto que é bot, eu não sei de nada disso. Você podia fazer uma lição pra gente agora, ensinar Eu? os ignorantes aqui, que eu não sei nada dessas coisas. Eu também tô aprendendo com vocês. E é tudo muito novo, esse novo perfil. Pra mim tá sendo tudo muito novo. Eu tô me descobrindo. Até engraçado que isso afetou até a forma como eu desenho. Tá bem diferente. As cores que eu tô usando. Afeta a maneira que você desenha? Afetou sim. Tipo, nesse novo perfil, eu tô experimentando cores que antes eu não usava. Eu tô usando muito laranja, muito cor de pêssego. Mas E isso antes- porque você se deu a liberdade de explorar coisas novas ou porque você simplesmente percebeu alguma tendência? Não, porque eu falei, não, nesse perfil eu vou fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. E eu falei assim, vou me permitir usar cores que antes eu não usava, vou fazer desenhos diferentes do que eu fazia antes. Eu vou tentar me descobrir aqui. Tá sendo uma descoberta. Parece que minha mãe me pariu agora. Que interessante. Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falando que a rede social influenciou o que ela faz. Literalmente, assim. Me A influenciou. produção do artista. Com certeza me influenciou. Na verdade, a gente pode pensar assim que estava influenciando antes e agora talvez você esteja sendo um pouco mais você. Talvez antes eu não estivesse percebendo isso. E agora meio que escancarou. Rapaz, que interessante. Que interessante. E eu achei bem legal também que você disse que todos os trabalhos que você tem vêm do Instagram. Sim, todos. Praticamente. Todos. Todos. É muito raro vir algum assim do Facebook ou do meu portfólio. Aham. Muito raro. E geralmente vem por causa do prosa ou vem por causa de outros? Vem por causa do meu e Malena Flores. Olha que maravilha. Quando é Que coisa um trabalho maravilhosa. editorial. Agora, quando é alguma coisa muito pessoal, específica, tipo capa de CD, vem mais do prosa. Caramba. Você tem feito bastante coisa diferente, né, Mas? Assim, o estilo, o gênero de trabalho que você tem feito tem variado bastante, né? Por exemplo, aqui eu tô vendo que na Vogue você fez mais voltada a óculos, eyewear, né? Aham. Como que foi trabalhar com tantas coisas diferentes, assim? Nossa, toda vez eu penso que eu vou morrer. Eu Morrer. penso que eu não vou dar conta. Você tem pesadelos também? Não, dessa vez eu não tenho pesadelo, não.
primeiro assim, quando chega um brief, eu fico, meu Deus, eu vou fazer esse trabalho, eu vou me achar a primeira pessoa da cidade que vai fazer isso. Aí, depois eu começo a fazer, eu fico, meu Deus, porque essa pessoa me convidou, não tinha alguém melhor, eu não vou dar conta do recado. É uma loucura a minha vida. Tem a fase da negação, né? Você fala, não é pra mim, não, esquece, não. Como assim? Eu não vou dar conta? É interessante que sempre dá, né? É, sempre dá. Mas todo trabalho é assim. Preciso trabalhar isso. E você sente que você se encontrou em alguma área específica, assim, depois de vir esses trabalhos tão diferentes? Não, gente, eu sou do mundo. O que me der pra fazer, eu faço, eu abraço. E eu me vejo no que eu tô fazendo. Eu me dou 100%. Eu não gosto de ficar fazendo o óbvio, sabe? Eu gosto da surpresa. Mesmo que o trabalho ele não te interessa, vamos supor que você pega um freela que ele não te apetece, assim, o tema, mesmo assim você consegue dar 100% de você? Consigo, porque eu penso assim, eu vou dar o meu melhor, ele me convidou, ele vai ter o melhor, que é o meu nome que tá ali. Eu não quero dar uma coisa, de qualquer jeito, eu procuro fazer o meu máximo mesmo. E se ele te pagasse muito mal, você ia dar seu máximo também? Não, eu nem ia aceitar. Nossa, que humilde. Não é. É o seu direito. Muito mal? Vou fazer uma coisa muito boa, vou receber muito mal? Como assim? Não, que legal. Eu adoro esse tipo de mentalidade, né? Porque a gente pode cair na armadilha de quando surgir um trabalho que não necessariamente a gente tá muito empolgado pra fazer, a gente faça sem dar tudo da gente, né? Meia boca. Eu acho que o problema disso é que a gente tá considerando que o dinheiro é o único critério, né? Pra se fazer algo, né? E eu acho que não. Eu acho que vender o nosso tempo pra fazer alguma coisa que nem a gente tá feliz em fazer, ou que a gente, ao menos, não vai dar o máximo da gente, eu acho que é perda de tempo pra todo mundo, né? Pro cara que te contrata e vai ter um trabalho que não vai ter o teu melhor, e você também que não tá disposta a fazer isso, né? O negócio não vai pra frente. Não vai, né? Acho que o Marquinho é muito assim, né, Marquinho? Não importa o contexto, ele vai lá e faz o melhor dele. Eu lembro que o Marco me contou uma vez, eu não sei se você quer falar sobre isso, Marquinho, mas que ele ficou praticamente 1 ano trabalhando de graça. Há muito tempo atrás, assim, na época de faculdade, assim. Né, Marquinho? Mas você ia lá e dava seu máximo, né, cara? Cara, vamos falar sobre as coisas boas do Instagram. Não, tô brincando. Tipo, a coisa... Falar de Instagram é melhor que falar disso, tá ligado? Não vamos tocar nessa ferida. Não, mas isso foi muito... Acho que foi mais inocência do que qualquer outra coisa, né? E amadorismo também da minha parte de não ter assinado um contrato. Né? Mas eu já contei isso lá no Motim. Não sei se... É que o Henrique não ouve o Motim, sabe, Malena? Motim é o nosso outro podcast. Você ouviu, né? Obrigado. Eu ouço tudo. Alguém tem que ouvir, né? Né, Henrique? Eu tô amarrado. Como que eu vou escutar? Tá. Então... Mas essa história certinha, eu contei lá no Motim. Acho que compensa mais as pessoas ouvirem lá do que ouvir de novo eu falando sobre isso aqui. Mas, cara, no geral era isso mesmo, Henrique. Acreditando no sonho de trabalhar com jogos, eu tomei muito, muito grande, assim. Mas eu não julgo não, porque eu também já passei por isso. É? Conte-me mais. Logo no comecinho, o primeiro trabalho que eu peguei de verdade mesmo foi pra uma fanpage bem famosona na época. E daí o cara veio, nossa, eu quero te contratar, você é o máximo, você é o melhor que eu conheço. Vem com aquele chaveco. Aí ele pediu pra eu fazer 30 artes, uma pra cada dia do mês, pra me pagar nada menos do que R$100. E foi o meu primeiro trabalho, gente. Ai, meu Deus. Por todas as artes? O conjunto de R$100. Que isso? Sério, eu trabalhei 4 meses. Eu era muito nova, muito bobinha, nossa. E nessa época eu fiquei muito feliz. Nossa, eu tô trabalhando na internet, não sei o que. Deu 4 meses, eu juntei a graninha, R$400, e comprei minha primeira tablet. E daí cara, não tá dando mais, eu tô cansada, eu vou fazer outra coisa, muito obrigada, e vai. Caramba, e você ainda foi extremamente educada, que coisa bonita. Claro. Que maravilhoso. É interessante que você foi usar o computador tão tardiamente, assim, comparado com outras pessoas, né? De que maneira você acha que isso afetou a maneira que você faz o seu trabalho? Não me afetou negativamente, não. Eu acho que muito mais positivo, porque quando eu não tinha computador, eu consumia muito mais arte do que hoje. Por exemplo, eu tinha muito mais tempo pra ler,
eu assistia muito mais filme, eu passava muito mais tempo na biblioteca, eu desenhava muito mais pra mim. E meio que isso me motivou, não digo que foi algo negativo, sabe? Hoje eu faço arte, mas eu não tenho tanto tempo pra consumir arte. Uhum. A internet ajuda, mas também atrapalha. É verdade. Eu acho que quando a gente tem menos ruído, né? Uhum. A gente consegue fazer muito mais coisa. Mas eu acho que é muito possível também você, nesse contexto de internet, eliminar os ruídos, né? Sim. É sempre uma escolha. Preciso disso na minha vida. Preciso me educar quanto a isso. Por exemplo, o Marco fica me enchendo o saco do Instagram. Eu não tenho justamente por isso, assim. Eu tenho uma política interna, pessoal, de reduzir ruídos de todos os lados. Minha vida é um silêncio delicioso, sabe? E eu não troco isso por nada mesmo. A minha irmã também, ela não tem nenhuma rede social e ela vive muito bem. Olha aí. De que cidade que você é, Má? De onde você tá falando? Eu sou de Itamari, eu moro no sul da Bahia, fica a 4 horas de Ilhéus. Olha aí. Quantos habitantes tem na sua cidade? Ai, gente, isso já foi alta de muita piada na internet. Tem 8 mil habitantes. Sério? Nossa, que sério. gostoso! Você conhece todo mundo, então? Eu conheço todo mundo, mas nem todo mundo me conhece. Caramba, viver numa cidade de 8 mil habitantes deve ser uma experiência bem interessante. Tem seus lados muito legais e também não tem, né? Caramba. Eu acho que por isso que um pouquinho influenciou também a questão da internet, né? Aham. Aqui é muito da cultura de tu sentar na porta de casa, de tu ver o sol, de tu dar De você viver mesmo, né? De viver, de respirar. Aqui, da minha casa, eu ouço muito barulho de vaca, a gente ouve muito passarinho, muito passarinho, cigarra. E vocês acreditem ou não, de onde eu moro, dá pra ouvir a galera da escola do outro lado da cidade gritando, na quadra, brincando. Do outro lado da cidade. Sério, do outro lado da cidade. A gente, quando tem festa de rodeio, que fica, tipo, no outro extremo, parece que o som tá aqui dentro de casa. Ô, louco, que coisa boa. A gente faz tudo a pé, é bem vibes, assim, Caetano. Cara... Mas que interessante, assim, você já morou numa cidade maior ou... Não, Eu nunca... não mora não. Minha mãe mora em São Paulo, eu passo férias aí, mas... Ui, bem contrastante, né? Nossa, não é pra mim não. É pânico, aflição, terror. Precisa de carro pra tudo, carro, metrô, ônibus. Pra que isso, gente? Pra que isso quando você pode... Você grita, você sai na sua janela e grita: "Ô, seu José, me dá grita. 8 pães!" Aí vem o cara da padaria, traz 8 pães pra Como você. assim? Gente, aqui tem a Kombi do pão, passa na porta vendendo pão. Caraca. Ai, meu Deus. Que coisa Delivery. maravilhosa. Sim, Delivery de pão. Que delícia. claro. O contexto das cidades interioranas da Bahia, ele é parecido com os de São Paulo? Tipo, é sempre em volta de uma igreja, aí tem a sorveteria na esquina E a praça. e a praça e acabou? É nesse contexto também? Mais ou menos. Mas se eu for comparar com a cidade da minha mãe, nossa, nada a ver. Muito nada a ver mesmo. Cara, e que legal falar contigo. Agora ficou mais interessante ainda te conhecer por voz, assim, porque você faz trabalhos incríveis pra muitas editoras grandes, muitas revistas grandes, e você tá numa cidade de 8 mil habitantes no interior da Bahia. Graças Isso a é Deus. muito legal. Isso é muito legal, cara. Tomando minha água de coco. Olha isso. Isso é muito incrível. Porque eu acho que algumas pessoas têm a fixação de que você precisa ir pra uma cidade muito grande pra fazer X ou Y, né? Sim. E não necessariamente. De fato, tem algumas limitações. Eu imagino que você não conseguiu fazer um curso de desenho na sua cidade, por exemplo, né? Não. Mas... E, inclusive, as pessoas daqui falam: o que você tá fazendo aqui? Você tá perdendo seu tempo aqui. Vai-se embora, minha filha. O povo meio me expulsando aqui. Não, gente, eu tô em paz. Interessante, assim, você não tem esse ímpeto de sair, né? Olha só que doido. Não. Isso é bem raro pra nossa geração. Muito raro. Caramba. Mas você já... provavelmente você já passou bastante tempo em São Paulo por causa da sua mãe e tal, né? Uhum. E o legal é que você já validou que você não quer aquilo, né? Não mesmo. Nossa, definitivamente não. Eu sei que ela vai ouvir isso amanhã. Né? Por nada não, mas eu tô acostumada aqui. Que demais. Eu odeio grito, eu odeio barulho. E aqui é muito calmo, muito silencioso. Eu lembro que quando, em 2015, eu fui passar férias na casa dela, e daí foi a galera daqui pra lá e tal. Eu não consegui fazer nada.
pra mim, de desenho. Nada mesmo. Nossa, é uma outra energia. É. Meio que me perdi. Aí ela, nossa, é porque você tá acostumada com silêncio, ninguém conversando, não sei o quê. Você é quase uma ermitã, né? Se você for pensar, você está em reclusão e tá ali vivendo tua vida em meditação quase profunda o tempo todo. Eu tô bem assim. Caramba, você não sente falta de nada? Você sente que falta alguma coisa? Você tem esse sentimento? Sempre falta, né? Mas a gente vai dando jeito. A internet meio que tá me ajudando muito. Por exemplo, aqui não tem uma livraria. Se eu preciso de material, eu recorro à internet, tá tudo bem. Exceto o fato de que frete para o Norte e Nordeste é muito caro. Mas pra mim tá tranquilo. Caramba. E o contato com as pessoas? Como que funciona assim? Geralmente a gente gosta muito de ter contato com outras pessoas da nossa área, né? Eu imagino que pra você seja um pouco mais difícil isso também. Como que você faz? Da minha área só rola por internet mesmo. Mas, fora isso, aqui é mais olho no olho. Internet é uma coisa que muito recente na minha cidade, se for parar para analisar. A gente tá mais acostumado a conversar, a sentar na porta, colocar um banco, conversar um com o outro, ficar horas e horas ali conversando. Caramba, coisa maravilhosa. Eu fiquei com vontade de ir pro interior da Bahia, cara. Gente, eu preciso dizer que se vocês vierem aqui, por favor, venham em Boipeba. Sério? Boipeba? Sim, fica no Morro de São Paulo. Não é um lugar muito explorado pelo turismo, porque sempre que vem alguém de outra região pra aqui, é sempre os mesmos lugares. É Salvador, Porto Seguro, e ninguém explora os lugares assim, que é tipo o nosso Caribe, é Boipeba. Boipeba? Olha só. Boipeba. Pode colocar no YouTube Dani Nossi em Boipeba, que vocês vão ver um pedacinho do que é aqui. Rapaz! Olha Nossa. só, tô vendo aqui as mais. Meu Deus do céu. É lindo. Muito bom. E fica a poucas horas da minha cidade. Ó, coisa boa. Uhum. Nossa, que legal. Eu imagino, assim, por um momento eu estou aqui viajando, imaginando um tiozinho com uma viola, assim, na rua, sabe? É bem isso na minha rua. Ai, que coisa Fogueira maravilhosa, de cara. noite. Fogueira! Sim, direto. Ainda existe fogueira, que maravilhoso. Aqui tem muito. Existe fogueira. Claro que existe. Tem fogueira todo junho, todo junho do ano. Nossa, mês de junho aqui é muito fogo. Ai, que maravilhoso. Marco, como você se sentiu numa cidade dessas, Marco? Me diz. Cara, eu adoraria. Quando eu era criança, eu visitava bastante Arealva, pra quem conhece o interior de São Paulo. Nossa, cara, Arealva era muito assim. Só que não tem Arealva? praia nem nada disso, né? Boipeba, nossa senhora, sensacional. Eu dei uma pesquisada aqui. Eu não cheguei a ver os vídeos da Dani, mas eu vou dar uma depois você assistida depois. A Dani é cheia de achar esses lugares bem Cada cantinho, assim, incríveis, escondido. né? Escondidos, né? Caramba, Mar. Nossa, eu tô bem surpreso, assim. Eu não tinha ideia dessa tua realidade diferenciada. É bem exótica. Que legal, cara. Rick, você Oi. agora querendo ir pra São Paulo. Como Pra é que fica? Ele quer morar em São Paulo, assim, sabe? Ele está com vontade de estar numa cidade socada de gente. Não, mas falando assim, parece que a gente é até contra São Paulo, não é Não, nada eu sou. contra a gente. Hoje eu sou novamente contra Apenas São Paulo. Até Tudo eu ir contra morar São lá. Paulo. É, né? Eu sou até ir pra lá. Enquanto eu não estiver lá, eu tô falando mal de São Paulo. Vamos lá. São Paulo é uma cidade muito arisca, tá cuspindo gente pra fora, assim. Sai daqui! Sai daqui! Eita. São Paulo não é pra amadores, cara. Então não é pra mim. Não é. Não, tipo, São Paulo é muito caro, tem gente demais, sabe? Tem carro demais, tem poluição demais. É tudo excesso, tudo excesso. Você pode olhar por essa ótica ou você pode olhar por outra, que existem pessoas incríveis fazendo coisas incríveis. Tô falando lá, das pessoas de tem São uma Paulo. cena cultural Tô maravilhosa. falando da cidade em si, cara. Ué, mas a cidade é composta do quê, caceta? De prédio, cimento, E mais ninguém. Tristeza, árvores poluição. mortas. Não, mas é verdade, eu tava vendo apartamento lá pra alugar, a gente tava assim na sacada, a gente viu assim um horizonte, tinha o Ibirapuera assim no fundo. E o céu tava azul, tava lindo, e tinha uma linha cinza assim entre o... Eita. Juro pra você, era visível assim, que o céu tava azulzão, aí ele ficava cinza, uma faixa cinza, assim, um degradezinho cinza, aí vinha a cidade. Que é Nossa. da poluição. É complicado. Gente, mas venham morar aqui na Bahia alguma vez? Vem pra Bahia. Oxi. Ah, sim, né? Eu não sei, é muito bom estar num lugar desse, mas eu só, pelo menos pra mim, eu acho que simplesmente só não é o momento. Mas eventualmente acho que eu vou pra me enfiar numa ecovila, num sítio. Quando você Mas não aposentar, agora. sei lá. Pra aposentar, né?
Tem Não sei muita se um dia eu vou aposentado em São Paulo aposentar. aqui, sabia? Ah, é? Tem muito aposentado em São Paulo aqui. Acho que vai muito do perfil da pessoa, do que ela tá buscando também, né? Uhum. De fato, assim, quando eu fui pro Rio de Janeiro, falaram muito que... Eu tava num carro, assim, no Uber, e o cara falou, nossa, cara, eu admiro vocês de São Paulo pra caramba, porque vocês, 4 da tarde, vocês estão trabalhando, vocês não estão na praia. Nossa! Aqui no Rio, rapaz, toda hora é praia, 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 qualquer coisa é praia. Ele falou que tudo é praia, qualquer coisa. Ah, envia um arquivo por e-mail, praia. Depois do almoço, praia. Feriado, praia. Não é feriado também? Praia também. Tá sempre lotado. É, sabe? É sempre assim. Aí ele falou, nossa, eu admiro esse foco de vocês. Mas acho que é muito pessoal, né? Acho que existe, sim, o perfil dos lugares, mas Vai de cada um. eu não acho que é tão por aí. Por exemplo, olha o que você faz numa cidade de 8 mil habitantes. Eu acho que você tinha tudo pra não fazer isso. Você tinha tudo pra não ser uma ilustradora. Eu duvido que algum dia você teve um estímulo muito grande, assim, de alguém. Teve? Nunca. Eu não tenho nenhum tipo de incentivo nem de apoio do pessoal da minha cidade. É triste, mas é real. Eu sempre falo isso pro meu pai aqui. Eu imagino, porque eu acho que algumas pessoas talvez tenham até dificuldade de entender exatamente o que você faz, né? Sim, todo mundo acha que eu pinto muro de parede quando vai abrir uma lanchonete, eu vou escrever lá, lanchonete. Todo mundo pensa que eu faço Olha isso. só, que interessante, cara. Quando eu vou explicar, é muito mais complicado ainda quando elas querem alguma coisa e eu tenho que precificar. Olha só. E aí eu Aí decidi deve ser complicado. que eu não faço nada pro pessoal daqui, mas é muito por isso mesmo, não é meio que arrogância, eu não vou fazer nada pro pessoal da minha cidade, mas é porque é muito difícil de entender. Há um conflito entre eu e eles, e entre eles e eu. Ah, mas é totalmente compreensível. Totalmente compreensível, né? E eu imagino que você fala o preço pra a cidade inteira já sabe o seu preço, né? Nossa, mas você viu que aquela menina tá explorando em cima de um desenho que ela faz em 30 minutos. É assim. E como é pequena, todo mundo sabe, todo mundo fofoca. É, né? Oh. Lá vem a careira ali. Ela vê a careira, pô. Caramba, mano. E vocês têm uma TV local, assim? Vocês precisam disso? Eu tenho uma curiosidade muito grande. Não, a gente que assiste a Globo do Rio, a Globo de São Paulo, mas tem a Globo da Bahia, mas aqui em casa, pelo menos a gente não assiste, não acompanha a Globo da Bahia. Caramba. Mas televisão assim, como eu posso dizer, daqui não. Caramba. Olha, então aqui, a gente tem ao vivo aqui 3 extremos. A gente tem Malena, uma cidade de 8 mil habitantes. A gente tem Marco, uma cidade amena, não é, Marco? Eu diria que Bauru é ameno, né? Bauru tem quase 500 mil habitantes, meu amigo. Bauru é uma quase grande metrópole. Aham, tá bom. E eu que quero ir pra bagunça. Agora, Bagunça. agora, uma coisa que é interessante falar, né, é que o lugar, ele é importante, mas a gente cria a nossa realidade nele também, né? Uhum. A gente cria a nossa realidade nele. Então, existem milhões de São Paulos, existem milhões de Baurus. Sim. Talvez a sua cidade só tenha uma ou 2 realidades, tudo bem, mas, em geral, tem bastante realidades, né? E a gente cria meio que a nossa bolha, assim. E eu tô adorando, assim, a gente tá conversando, tô escutando a criançada brincando lá fora. Eu não sei se é a escola do outro lado. Que está do outro lado da cidade. Real. Não, é o pessoal da minha rua mesmo. É assim o dia inteiro. E isso ainda não é nada. Vocês não viram nada ainda. Ai, que legal. E, Má, pra onde que você vê, assim, o seu trabalho indo, os seus projetos? Porque você faz bastante coisa concomitante, assim. Pra onde você vê o seu caminho seguindo? Eu meio que não crio expectativa de nada. Eu jogo no mundo e vou fazendo. O que vir eu aceito. Eu não gosto de ficar pensando muito adiante, não. Porque isso meio que frustra a gente criar muita expectativa. Eu só quero que o meu trabalho vá aonde eu não consigo ir e pra mim tá bom. Uau. Bem interessante. É legal você nesse contexto falando isso. E o que eu acho muito interessante é que você produz muito, né? Muita peça, muito volume de coisas. Tem muita coisa que você descarta ou você sempre, de alguma maneira, busca aproveitar, assim, o que você tá fazendo? Não, porque tudo é aprendizado. Se eu desenho hoje dessa forma foi porque eu já fiz muita besteira antes. Então nada dá pra jogar no lixo, tudo serve. Eu não acredito muito nisso. Não vou fazer isso é uma porcaria. Tem uma frase muito interessante de Lin-Manuel Miranda, que eu até anotei aqui, que eu sabia que eu ia precisar usar ela em qualquer momento dessa conversa, que diz assim: não se contente com o seu primeiro rascunho, não se contente com o seu 10º rascunho. Então tudo é um rascunho, e porque vai chegar lá no final, que nem é o final, e serviu de quê? De aprendizado. A gente vai se moldando, vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo. Que legal. E é interessante, a sua mentalidade, ela é muito apurada, assim, muito afinada, sabe?
Eu acho muito interessante que você tenha conseguido desenvolver isso ao longo do tempo em um ambiente onde não propicia nada disso pra você, né? Você realmente Sim. buscou e foi atrás e conseguiu fazer isso. Uhum. Ah, que coisa maravilhosa. Cara, não, tem uma história muito interessante. Muitas pessoas não sabem, né? Eu sou vegetariano. E o meu sogro, ele é açougueiro. Né? Ele tem um açougue. Quando ele vendeu o açougue uma época. E depois ele comprou... E aí o açougue começou a ficar muito mal, assim. O açougue começou a ficar muito, muito, muito mal. Começou a dar errado. O novo dono não sabia o que estava fazendo, etc. E aí ele comprou de volta o açougue. E ele conseguiu trazer o movimento inteiro do açougue de volta em 2 semanas. Porque ele colocou uma plaquinha na frente do açougue escrito: "O Beto voltou". O Beto voltou. E é uma cidade pequena aqui também, né? Eu tô em Americana, interior de São Paulo. E é muito engraçado. É muito engraçado como o poder de uma pessoa tem a influência, né? De ter a mão da pessoa. Eu achei isso muito engraçado. A gente tem... A gente tem um poder sobre-humano, assim, nas coisas. E o Beto voltou, assim, a carne é a mesma, sabe? Mas o Beto Não foi voltou, nem a carne que voltou, foi o Beto que Foi o Beto, a carne tava lá, sabe? Mas o Beto voltou, eu quero comprar com o Beto, sabe? Gente, Beto tá na área. O Betão tá na área, cara, isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Ele vai além do que ele faz. Porque a gente cria uma história a partir disso, né? E eu acho que isso tem total relação com o que a gente faz, sabe? Porque quando a gente tá contratando um artista, por exemplo, a gente não está só contratando um ilustrador, a gente tá contando a história que ele traz junto com ele. Né? É muito louco a gente pensar isso. Já pensou nisso, Marquinho? Quando alguém vai te chamar, não tá chamando o Marco que realmente pode fazer alguma coisa agora, ele tá contando a história do que é o Marco. Já pensou nisso? Mais ou menos, né? Conte-me a sua opinião. Não, eu queria entender um pouquinho mais o que você tem em mente quando fala isso, porque... Tá, vou explicar um pouquinho melhor. Imagina que o Marco, ele atendeu a Blizzard, imagina que o Marco, ele trabalhou na Disney, imagina que o Marco trabalhou no DreamWorks. É esse Marco que na minha cabeça eu tô comprando. Eu não tô comprando o que você vai fazer agora. Eu tô comprando a tua história. Entende? Eu acho que isso é muito latente. Em qualquer área, na verdade, né? Que como por exemplo, com o meu sogro açougueiro. Mais ou menos. Você tá assumindo que a pessoa vai ter, por exemplo, um resumê ali no portfólio, né? Eu acho que o cliente ele vai comprar muito mais o trabalho que a pessoa consegue executar ao invés do que ela já executou, sabe? Sim, mas o que você pode executar é uma potência, ela não existe ainda, né? Mas assim, o seu portfólio é uma história também, né? O que com certeza acontece é do cliente analisar o que você já fez e conseguir enxergar uma confiança ali, sabe? Falar, beleza, se ele já trabalhou para essa empresa, então ele provavelmente é de confiança, sabe? A forma que ele fez para chegar lá mostra que ou ele conhece pessoas da área, sabe? Ou se ele conseguiu executar o trabalho, o diretor de arte já teve a confiança, por isso que é muito mais fácil você contratar um ilustrador por indicação do que por qualquer outra coisa, porque você tá dando várias bases de confiança para esse novo contratante, né? Sim, com certeza. certeza. É muito mais fácil, porque a pessoa já vai ter o aval de outras pessoas sobre aquela pessoa que ele nunca ouviu falar ou não conhece e tal. Isso sim, nesse sentido, acho que faz mais sentido, né, Rick? Ah, com certeza. Sim, concordo plenamente. Indiretamente, acho que tem um pouco a ver com o que você disse, né? Sim. Omar, você comentou que algumas vezes o trabalho que você tá executando não é necessariamente o que você vem mostrando no seu Insta, né? Que eles pedem coisas diferentes. E qual que é o discurso deles, assim, quando eles vêm te pedir algo que você já não faz, assim? Qual que é o critério? Oi, você faz esses tipos de desenho específicos? Se sim, eu gostaria que você fizesse, mas, por favor, não saia do que você costuma fazer. É mais ou menos assim. Oh, que delícia, hein? Não pede que eu vá muito longe, não. Isso é bom de ouvir, não é não? Assumindo que você faça o que você gosta, né? Então, partindo desse pressuposto, é uma delícia receber um e-mail desse. Né? Eu posso fazer o que? Ter a minha voz? Que delícia. É muito bom, né? Os trabalhos que você faz que não tem essa carinha que você adotou, você chega a postar em algum lugar? Ou você simplesmente não posta pra não desvirtuar o seu portfólio? Não. Tem trabalho muito específico que eu não acho que seja muito necessário colocar no portfólio, porque não é algo que eu pretendo fazer no futuro.
vai que algum contratante vê aquilo e queira fazer igual. Não é bem aquilo ali que eu quero trabalhar, entendeu? Uhum. Eu prefiro meio que ter uma curadoria bem afiada pra colocar o que eu gostaria de trabalhar no futuro. No meu portfólio. Raio laser no negócio. É muito bom. Mas assim, você tem vontade de produzir outras coisas e você não produz porque você acha que não faz sentido? Assim? Não. Hoje eu tô bem tranquila com o que eu faço. Tá bem legal. É coisa boa conversar com alguém assim, né, Marco? Não, tá tudo ótimo, tudo perfeito. Ótimo. Moro aqui no interior, o cara vem trazer pão na minha porta. Eu tenho trabalhado muito com ilustração editorial e eu me encontrei nisso e eu pretendo continuar nessa linha até onde der. Quando não der, eu vou descobrir outra coisa e tá tudo bem. Ai, que pessoa despreocupada, maravilhosa, gente. Olha que coisa Gente, boa. eu tenho pressão alta, eu vou ficar me preocupando com tanta coisa pra quê? Terminar de agravar o negócio. Né? Ah, Caramba, cara, que legal. E como que você desenvolveu essa confiança e despreocupação na vida? Me conta, por favor. eu pensei que ia perguntar como desenvolver a pressão alta. Eu você pensei desenvolveu a essa mesma palavra? coisa. Eu tava esperando uma pergunta, eu falei, nossa, Nossa, Mickey, não me meu mata de Deus. vergonha. Como que funciona a pressão alta, né? É horrível. Então, tu pergunta de eu ser muito tranquila assim? Em relação ao que eu faço? Essa tua confiança e despreocupação na vida, assim, como que você desenvolveu ela? Ou é natural sua? Ou de repente É o tem alguma Dendê. coisa no pão da Kombi, não sei. Não, é o Dendê da Bahia. Não, é porque eu não tento ficar pensando o que é que vão achar do que eu vou fazer. Isso meio que, sei lá, vai ferindo o que a gente vai fazendo. Eu faço o que eu gosto e é a minha voz. Vou ficar procurando outra coisa? Não, é isso. Se as pessoas se identificarem, legal, elas estão se identificando, mas é o que eu gosto de fazer. Tipo assim, eu não consigo compreender gente que faz desenho esperando um certo tanto de like, sabe? Só pra receber like. Ou fazer uma coisa que... Deixa eu pensar assim. Tá todo mundo fazendo um determinado desenho, aí muita galera faz aquela mesma coisa, sendo que ela nem curte. Isso não entra na minha cabeça, eu acho que eu tô... Se eu fizer, eu vou estar sendo muito falsa comigo e não vai ficar do jeito que seria se eu fizesse, se eu gostasse. Não sei se tá dando pra entender. Sim, perfeitamente. Então, acho que não vale a pena. No final das contas, é ser sincera consigo mesma, talvez, né? Sim, que aí depois, por exemplo, eu faço um desenho em um determinado estilo e eu posto. Não dá tanto retorno como se eu fizesse um outro estilo. Tudo bem, eu fiz, eu gostei, eu vou continuar fazendo assim. Você não tem medo de escutar as tuas vontades, de certa maneira, né? Não. É muito feeling. Só no feeling. Olha que coisa Só bonita, no Marco. feeling. Eu gosto de trazer pessoa assim, Marco. Deixa a gente mais feliz, você não acha, não? Ele dormiu. O Marco dormiu, gente. Então eu peço perdão, o Marco ele foi no banheiro de maneira desavisada. Não, ele dormiu porque a minha conversa não tá tão interessante. Ele vazou, cadê o Marco? Sumiu, evaporou. Ele evaporou. Ai, caramba. Olha, a gente acabou de reiniciar a gravação, o Marco quer fazer uma tréplica porque o microfone dele tinha travado, Marco. Por favor, vai deixar com a palavra, isso? Marco Alves. Vai deixar na edição isso? Vou deixar na edição. Eu ouvindo, me zombando os dois aí. Nossa, Dormiu na gravação, eu tô ouvindo. essa Desculpa, festa meu. virou enterro, Marco. Não, tira da gravação, cara. Que chato. Tá tudo bem. Como assim a minha frase? Vocês riram da minha frase, eu vou cortar isso. Mentira, essa frase não é minha. Ai, cara. Que genial. Ô, Mar, eu tô pensando aqui com os meus botões, né? Que você tá numa realidade muito diferente do que a gente tá acostumado, né? É, Você tá numa cidade de 8 mil habitantes, no sul da Bahia, fazendo um trabalho super bacana, totalmente online. Você acha que se você tivesse em uma cidade como São Paulo, por exemplo, o seu trabalho ia ser diferente do que é agora? Você acha que o lugar que você tá influencia tua produção mesmo? em partes. Não sei, eu acho que eu não teria nem esse privilégio de estar desenhando. Eu acho que seria muito mais corrida, não sei. É uma questão bem profunda essa, na verdade. Eu gosto de questões profundas, mano. Percebi. Mas eu nunca parei pra pensar nisso, não. Talvez sim, talvez não sei.
Então, geralmente o nosso ambiente, ele influencia bastante a gente, né? Pelo menos quando a gente interage com ele. Por exemplo, o Marco não sai de casa, então pra ele tá em Bauru ou tá em qualquer outro lugar não faz diferença, né, Marco? Não faz. Ele nem responde. Nossa, respirada. Dessa vez não foi porque eu caí, não. É só... Você só quer se abster de responder mesmo. Claro que eu saio de casa, velho. Claro que eu saio de casa. Você sai de casa, você precisa ir no mercado, senão você não saía. Exatamente. Pra que tomar sol? O Marco deve ter um palmito. Faz tempo que eu não vejo ele, mas agora que eu vou ver, ele vai estar um palmito, eu sou- com certeza. Eu sou moreno por natureza. Cara, eu adoro sair de casa, na real. Eu só não saio porque não Você tenho só não tempo faz. mesmo. Mas quando Eu tu saio. sai, a galera não pergunta se tu tava viajando ou tava fora? Não porque... Por dois motivos. Porque a galera não existe aqui em Bauru. Não tenho tantos amigos assim aqui. A gente pode converter a galera pra minha família. Minha família já tá acostumada. Assim, sabe? Então fica Cara, fica você me lembrou pouquinho de um... Você me lembrou chateados, de uma mas- tirinha. Ah. Você lembrou de uma tirinha? Sabe aquela música? Hello, darkness, my old friend. Nossa, Todo eu mundo lembrei zoou, dela né, agora. disso daí? Aí tá o carinha ali, Hello, darkness, my old friend. Aparece o darkness, assim, aparece a sombra e fala, eu não sou seu amigo. Ô, gente. Nossa. Tô nesse nível, viu? E aí, quando eu vou Nossa, reencontrar muito os triste. amigos pra gravar um podcast, né? A gente sofre aquele bullyingzinho gostoso. De leve. Ah, essa que eu Não dá pra demonstro, meu reclamar. amor, né, Marco? Não dá pra reclamar que a gente faz de volta, né? Então tá tudo bem. É o Daijobullying bem. sempre, né? O bom e velho Daijobullying. Ah, muito bom, cara, muito bom. Mas eu quero te visitar nessa cidade. Eu fiquei curioso pra conhecer a tua realidade. Sério, assim. Gente, eu mas- queria ver como funciona essa Ele se convida essa vida. mesmo, viu? A verdade é a seguinte, eu preciso experimentar um pão de Kombi. Sim, Pão de Kombi. nossa, tem pão de farofa no pão da Kombi, tem pão de farofa. Tem pão de coco, pão de goiabada, tem um monte de coisa que vocês precisam experimentar. Vocês já que coisa comeram maravilhosa. cacau in natura? Não. Dizem que é bem amargo. Como assim? Então a pessoa comeu a semente e a semente não se come. O cacau Oxe. é muito doce. Acho que foi Cacau isso é mesmo muito que eu bom. fiz, isso. O cacau é muito doce. Rapaz, eu acho que eu comi bagulho errado, então. Cana de açúcar. A cara dele de tipo... Eu acho que me zoaram, né? Acho que não É, aconteceu coisa talvez. errada. Será que aquilo era cacau mesmo? Cara, falando em cacau, em coisas interessantes, interior e tal, eu assisti um vídeo ontem e que me emocionou bastante. Eu vi um cara que ele tem uma fazendinha, né, uma chácara, e ele cultiva mais de 1.300 espécies diferentes de frutas no sítio dele, assim. Ele tem um sítiozinho e ele é um colecionador, assim, sabe? Tipo um estudioso de botânica e que tem mais de 1.300 espécies de fruta, cara. Eu me emocionei tanto, assim, porque foi de uma paixão pela natureza, um apego que ele tinha com parecia que ele tava cuidando de vários filhos dele ali, né? Nossa, meu avô é assim. Ah, que interessante, cara. Porque isso é Ele- muito coisa de quem tá Interior, no né? interior mesmo, Aham. né? Quem tá em São Paulo, que gosta de lambecimento, que nem o Henrique, ele nunca vai saber o prazer disso, né? Meu avô ele mora na roça e ele tem plantação de cravo. Só que lá eles também cultivam jabuticaba, cultiva caju. Tanto é que quando minha avó vai pra casa da minha mãe em São Paulo, ela leva muita coisa daqui. Leva muita castanha de caju, muito Que cravo, delícia. muita fruta, e vai cacau, e vai cupuaçu. Faz o estoque, né? Nossa, é muita mala de coisa que ela leva daqui. Ah, que legal, cara. Nossa, mas tô muito feliz, assim, de conhecer a tua perspectiva tão genuína, tão própria da vida e da arte. Ah, gostoso muito obrigada. mesmo. Eu achei que não ia dar nada que preste aqui. Porque eu falo muita merda, meu Deus do céu. Mas bom, já que você... Vou te dar uma última oportunidade pra falar merda, então. Nossa, a última oportunidade. Última oportunidade pra falar merda. Caraca, Brincadeira, Henrique. que é isso? Mas fica tranquilo, mano, que a gente aqui já tá vacinado do Henrique. Não, brincadeira. Eu queria que você falasse alguma coisinha para as pessoas que estão escutando a gente, se quiser deixar uma mensagenzinha. Tá, façam o que vocês gostam muito de fazer. Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade de fazer o que de fato quer fazer, de alcançar seu sonho, porque nem tudo é... Trabalhe muito, faça muito, nem tudo é meritocracia. A gente vive em um lugar, e eu sei que também em outras realidades, em outros países são assim, em que a gente não tem muita oportunidade e vai fazendo o que dá pra fazer, que um dia vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem.
E não desistam mesmo. Parece muito bobo isso, não desejo sonhar, mas por favor, não desistam mesmo. Continue fazendo que vai dar certo. Interessante. Você E acompanha a comentou... prosa de cor. Você comentou Por favor. da meritocracia. Eu considero o desenho, ilustração, uma das formas mais meritocráticas que existem do trabalho, sabe? Uma das mais próximas, pelo menos, do que seria o ideal de meritocracia. Antes de encerrar, vocês concordam com isso? É um pensamento que eu tenho bastante, assim, sabe? Eu sinto que é... Eu entendo você, eu entendo e concordo, acho. Eu nunca parei pra pensar nisso, tô pensando agora. Mas é que, de fato, assim, arte é uma coisa, pelo menos arte visual, é literalmente visível as coisas, né? Sim. A diferença exato. de qualidade, de pratos, etc. Então tem um critério muito exato, entre aspas. né? E ninguém se importa, literalmente, se você... qual é a cor do seu sapato, saca? Ninguém se importa se A você... cidade que você mora, a tua idade, teu sexo, nada, né? Exatamente. Se você coloca o cabelo pra cima, pra baixo, como você se veste, ninguém se importa com nada disso, simplesmente com a qualidade do seu trabalho. Uhum. Por isso que eu tenho isso comigo. Concordo. Não sei se eu tô certo nem errado, é só uma reflexão mesmo. Achei interessante Marco isso que Antônio. você comentou Marco Antônio, disso. não existe certo e errado, Marco Antônio. Não mesmo. Eu falei certo e errado? Você falou certo e errado, com essas palavras. Você tá me decepcionando, Marco. Em que contexto que eu falei? Você falou do contexto de certo e errado no contexto de... Essa questão aí da meritocracia da ilustração, Marco. Entendeu? Acho que nem você entendeu o que eu falei. Bugou. Não, mas com certeza, eu acho que em relação à arte, é tão bom a gente poder só ser bom e isso ser o suficiente. A gente não precisa vir de uma família de artistas, a gente não precisa ter os contatos corretos desde que a gente tem 7 anos de idade. Não precisa nascer num... Ajuda. Ajuda. Por isso Não, não a é questão é- perfeito, mas é o mais... Acredito que é o mais... É um dos mais próximos, pelo menos, do ideal. Sim. Sim. É uma coisa que eu vejo, assim, amigos que foram para outros caminhos. Um que foi trabalhar com gestão de empresa, o outro foi, sei lá, fazer física. E é muito mais difícil para eles provarem que eles são bons. Tipo, não existe um portfólio de alguém que fez ADM. Existe, tem os cases. Ó, eu trabalhei, tem o Case, né? currículo, né? O CV dele. Ah, eu trabalhei 8 anos nessa empresa, depois eu fiz isso. Ele pode até tentar mostrar alguns números, mas é sempre muito mais complexo que isso. A arte é uma experiência muito mais direta que você tem. Você fala, isso é bom, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não dá pra ser só de um grupinho fechado, um elite, né? Mas é muito mais palpável, é isso que o Marco quis dizer, né? É muito mais palpável a gente ver esse tipo de coisa. Ainda bem. Muito Fica a bom, reflexão. mano. Fica aqui o momento Platão. Muito bom, Mar. Você pode só falar o nome, então, dos seus Instagrams pro pessoal poder seguir? Sim. Peguem papel e caneta. Galera, Vai abre estar o na bloco de descrição. notas. Vai estar na descrição, vai estar na descrição. Também. Então, eu preciso falar ou não preciso falar? O Rick sempre pede pro pessoal falar, mas sempre vai estar na descrição, não tem porquê. Eu não entendo. As pessoas Mas lembram. fala, Marco, e você fala, não entende. acho que seria legal você falar os nomes e falar um pouco do foco de cada um. Aí pronto, aí as pessoas pegam na descrição depois e vai pra área de interesse de cada um. Tá legal. Quem quiser acompanhar o meu projeto Prosa de Cora no Instagram é @prosadecora. O meu pessoal, novinho em folha, é Mamafleurs. Mamafleurs. Escreve Mamafleurs. Flores em francês. E o meu profissional, que definitivamente eu não posto nada além disso, é Malena Flores. Muita gente acha que o meu nome é Alena e que é I am Malena Flores. Mas é Malena Flores. Muito bom. E não é Milena, por favor. Milena. Ai, que maravilhoso. Bom, fica aí, então. Agora, uma última pergunta. Qual que é o seu pão favorito da Kombi? Pão integral, só posso comer pão integral. Tu pode comer pão Não posso integral. nem comer outra Pressão coisa. alta, claro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Infelizmente. Ai. Qualquer dia a gente vai chegar de Kombi aí, viu, Marco? A gente vai de Kombi. Venham. Tragam a Isa também. Só que a gente só vai levar bisnaguinha e pão puma porque a gente não sabe fazer nada. Ah, a tá. gente Porque eu não vou poder cidade. comer, né? Aí vocês vão trazer de vocês. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
Recadinhos. Não, Joga antes de recadinho, vamos lá. Porque acabou de passar um episódio que eu fiz um rant sobre rede social. Sobre a bolha Como de é rede que é? social. Um rant, sabe? Uma despirocada em português. Tá no dicionário, pesquisa lá. Dicionário em inglês para português, rant é despirocada. Pode... Mas, muito interessante, queria deixar uma sugestão para todo mundo que... Não sei se o pessoal que acompanha podcasts conhece o Joe Rogan. A gente já falou sobre ele no episódio do Rafa Zanquetin. Não sei se você lembra, Rick. Mas Sim, o Joe lembro. Rogan entrevistou o Elon Musk. Não sei Mentira. pra quem tá ligado aí do Elon Musk. É o criador do Tesla, né? Do carro, daquele carro elétrico inteligente. E foi muito interessante a entrevista. E eles, além de conversas muito legais sobre inteligência artificial, túneis, carros voadores, sobre tudo essa... E alguns memes, né, sobre eles fumarem algumas coisas ali no episódio, tem uma parte específica que eles falam sobre essa questão das bolhas das redes sociais, cara. E foi muito pertinente, foi bem... Assim, depois que a gente gravou o episódio que rolou esse podcast, então eu recomendo pra todo mundo pesquisar no canal do Joe Rogan essa parte sobre bolhas de rede social, cara. Achei muito parecido com o que a gente falou aqui, mas como é o Elon Musk falando, aí fica mais fica mais, mais pertinente. credibilidade, né? Opa, muito mais credibilidade. Maravilha. Genial, cara, genial. Muito bem. Vamos nessa, então. Tiago Pinheiro disse o seguinte: Bom dia, mestres. Estou no fim do ensino médio. Tenho exatamente 15 meses para conseguir um job como freelancer. Para assim convencer meus pais e até eu mesmo que essa forma de trabalho é real e está ao meu alcance. Pode me dar umas dicas? Ó, peraí. É uma aflição que ele deve estar passando e isso é um pouco complicado da gente entender, porque a gente não tá na pele dele, né? Mas o engraçado é que ele setou 15 meses, é muito específico. Tipo, não, sabe, não é um ano... Provavelmente é o tempo que ele tem para terminar o ensino médio, entendeu? Então, são exatamente 15 meses. Mas é o seguinte, você convencer seus pais que essa forma de trabalho é real... Qual que é a lógica de você, por exemplo, fazer qualquer outro... De você ter um outro trabalho assim que você sai do ensino médio? Não é assim que funciona. Quando você sai do ensino médio, muito dificilmente você vai conseguir um trabalho de verdade, entre aspas, um trabalho real, saca? Principalmente um trabalho que precisa de faculdade, que geralmente as faculdades em média aí tem uns 4 anos. Então, qual que é a lógica desses 15 meses, Thiago? Faz sentido, cara? Tem que entender. Eu acho que quando a gente está em um ambiente que solicita que a gente seja cada vez mais ágil e prove cada vez mais rápido as coisas, a gente esquece talvez do processo natural da vida de evolução. A gente esquece que as coisas levam um pouquinho de tempo para acontecer e esse tipo de coisa é importante levar em conta, né? Não tem como você, por exemplo, pedir para um médico sair do ensino médio e ser um médico, né? Eu sei que é um caso bem diferente, mas é possível sim, com certeza que você... saia do ensino médio e consiga um trabalho, mas o que você está fazendo agora para que isso aconteça, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos em agência de publicidade, mas é porque desde os 12, 13 eu estava trabalhando com design. Trabalhando assim, estava estudando por conta própria, etc. Então... fazendo assinatura de fórum. Exatamente. É uma outra época também. Mas... Thiago, tem um pouquinho de paciência também, né? Acho que se eu posso te dar uma dica, é você ter paciência e não ter essa necessidade de se provar tão cedo, sabe? Ou se provar em geral. Não há nada a ser provado. Isso tudo são histórias que a gente conta. O que existe é você e como você se sente em relação às coisas que você faz. O resto é história, né? Então, eu te convido a tentar tirar um pouco essa questão dos 15 meses da tua frente, porque... eu acho que isso vai te gerar ansiedade e vai te impedir justamente de você conseguir o que você está querendo, que é crescer. Porque você vai estar desenhando com a cabeça longe do desenho, você vai estar pintando com a cabeça longe da pintura. E você vai estar fazendo tudo pensando lá na frente, não no momento de agora. E eu acho que a tua evolução vai brotar justamente dessa presença. E outra, é um foco muito abstrato, simplesmente preciso de um trabalho. Como freelancer. Preciso de um que trabalho. Isso quer dizer, né? Não quer dizer nada. Você vai, que nem o Henrique falou, você vai estar desenhando com uma cabeça super longe e um ambiente que não é propício para nada frutífero, sabe? Nada de bom vai sair disso. Tipo, eu preciso de um trabalho. É tipo as pessoas que, até comentando sobre o episódio que acabou de rolar, as pessoas que têm essa mentalidade de eu preciso ser um digital influencer. Mas
Por quê? Pra que você quer isso, saca? Tipo, não faz sentido só por isso. Principalmente, isso é algo bem meu, assim, mas um trabalho pelo trabalho, então você pode conseguir qualquer trabalho, você pode fazer um trabalho de graça até, sabe? Isso não quer dizer qualidade, é isso que eu tô querendo resumir, saca? A minha sugestão para aproveitar esses 15 meses de uma forma pertinente é você traçar metas pequenas, entendeu? Então, até um mês X você gostaria de ter lido um livro, sabe? Feito um curso, aprendido alguma coisa que você não sabe agora. É muito mais palpável isso do que essa abstração de trabalho, entendeu? Porque isso não significa nada no fim das contas. Acho que é muito importante você entender por que você quer isso tão rápido, sabe? Se é uma demanda... Pelo que você disse, é uma demanda dos seus pais, né? Mas esse tipo de coisa leva tempo, como qualquer outra coisa na vida, né? Você não vira um engenheiro em 15 meses no ensino médio. Você não faz muitas coisas em 15 meses. Assim como muitas outras profissões exigem tempo para você ficar bom em ilustração, animação, 3D, etc, né? Então, eu acho que você convencer os seus pais é um negócio meio arenoso, porque depende da expectativa que você está botando neles e em você mesmo, né? Porque o que eu sinto que pode acontecer é que daqui 15 meses você vai ter estudado, não vai ter chegado no nível que você quer, não vai ter conseguido um trabalho, possivelmente, e você vai se convencer da opinião dos seus pais de que não é possível. Eles falam, realmente não é um trabalho real. Você não precisa se convencer que é um trabalho real, é só você olhar. A gente não duvida que médicos existem, a gente não duvida que engenheiros existem. Simplesmente existe, é só existem pessoas. O cast tem mais de 80 episódios, todas as pessoas vivem do próprio trabalho. Você quer uma prova melhor do que essa? Né? Acho que existem inúmeras maneiras de você provar que é viável você ser um artista. Você não precisa colocar esse prazo de 15 meses, né? Acho que ser realista nesse momento é importante também, viu, Thiago? E outra coisinha antes da gente partir para a próxima pergunta, o desenho, né, viver de ilustração, de arte, enfim, é algo um pouco até mais difícil do que você simplesmente setar ali. Você, por exemplo, quer fazer faculdade para se tornar um advogado. Se você cumprir os 4 anos entregando tudo ali, recebendo as notas mínimas, você consegue um diploma, saca? Mas esse diploma não quer dizer necessariamente que você é um bom advogado. O seu trabalho como artista, para você conseguir trabalhos melhores e trabalhos legais, você precisa ter um trabalho bom. Ninguém se importa com o diploma nesse caso. Você entende a diferença? Não quer dizer que se você estudar durante 4 anos, você vai ser um bom artista. E nem que você vai ser um artista. Porque isso não quer dizer... Esses 4 anos não estão querendo dizer a qualidade que você estudou durante esse tempo. A qualidade do estudo é muito importante, sacou? Então, não é tempo, mas sim a qualidade que você coloca ao longo do prazo que você estipula, saca? Pergunta de Ryan Smallman, a.k.a. Ryan Menininho. De novo, pela terceira vez, né? O Ryan, eu vi depois, cara, que o Ryan, ele é o ilustrador do Omelete. Olha aí, cara, muito legal. E ele deu um shout-out pra gente no Stories do Omelete, cara. Ô, Ryan, obrigado mesmo, cara. E você é obrigado, de Bauru, Ryan. meu querido. Você é de Bauru, cara. Da nossa querida nação bauruense. Né? Vamos lá pra mensagenzinha dele. Mesmo tendo se consolidado no mundo da arte com um estilo fortíssimo e mundialmente conhecido e se tornando uma marca valiosa que é o sonho de todo artista, nem todo artista, eu complemento aqui, o Romero Brito é tão detestado, mas um Shepard Fairey, o Obey da vida não. É espinhoso esse assunto, é espinhoso. Cara, eu não sei por que ele é detestado. Eu posso dizer o porquê eu não gosto do trabalho dele ou porque eu gosto do trabalho dele. Sabe, eu não fiz acaba aí, né? Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, porque, de novo, a arte não tem regras estabelecidas por ninguém. A arte as pessoas gostam ou não gostam, entendeu? É muito uma questão de demanda também, né, mano? E assim, também, vou ser bem sincero, cara, será que ele realmente se importa de algumas pessoas não gostarem, sendo que ele vende muito um produto com alguma estampa dele ali? Será que... Eu fico me perguntando se essa discussão realmente vale a pena, sabe? Porque é meio vazia, sabe? Romero Brito, o que isso quer dizer? Tipo, minha opinião não vai interferir em nada o trabalho dele, não vai mudar nada no dia dele, ele vai continuar estampando Ferraris, saca? Tipo, whatever, sabe? Sim, mas eu acho que uma coisa... Já que a gente quer brincar um pouco de criar histórias, né? E achismos, eu acredito que ele virou um meme e as pessoas nem sabem mais por que não gostam dele.
Elas nem pensam a respeito do tema. Elas simplesmente não gostam porque é legal não gostar. Como se fosse um hype, sabe? Tá na moda não gostar do Homero Brito, então não vamos gostar do Homero Brito. Mas É já um deu a bom volta, meme. hein? Já deu a volta. É conveniente pra gente, né? O meme já deu a volta. Agora é legal gostar porque as pessoas não gostam, então já... Pronto, Então, vai vira um embora. loop que não tem muito mais motivo, não é, Rick? O que eu acredito é que é simplesmente uma manifestação cultural, assim, uma maneira da gente se conversar e se comunicar através da nossa tribo. Assim. Faz sentido achar ele ruim. E as pessoas vão te aprovar porque você acha ele ruim, vão apreciar a tua piada e etc. Mas você tem todo o direito de gostar ou não gostar, mas eu acredito que um dos motivos seja esse, assim. Começou como um meme, as pessoas acharam que era legal não gostar e elas querem serem aceitas e elas fazem isso. Outra coisa que acontece bastante é a comparação, né? Porque, por que o Pelengue não é tão reconhecido quanto o Romero Brito? Por quê? Por que o Pelengue não tá lá no lugar dele? Você entendeu? Então, parte da comunidade eu sei que fica brava por causa dessa comparação. Mas, de novo, é tão abstrato porque não tem motivo nenhum de comparar, sabe? O Pelengue fazer sucesso, por exemplo, não vai querer... Não quer dizer que o Romero Brito não pode fazer o sucesso pro Pelengue fazer sucesso. Um não exclui o outro, saca? Então, sei lá. É espinhoso o assunto, acho meio abstrato e acho bem, assim... É uma discussão um pouco irrelevante pra mim, né? Pra minha vida, não muda nada. Mas beleza. Muito bom. Cindy diz o seguinte: olá, capitães. Quais cursos do Scholasm vocês Não. Volta, lê a mensagem da Cindy como ela deveria ser lida, por favor. Vamos de novo, então. Marco, sua voz é linda e seu mau humor é mais bonito ainda. Obrigado, pode seguir com a pergunta. Ai. Obrigado. Vamos lá. Quais cursos do Scholasm vocês indicam para quem está começando e quer ser ilustrador e concept no mercado de jogos? Já fiz os de fundamentos de desenho e pintura e estou perdida sobre onde ir agora. Obrigada. O que você acha, mano? Cara, essa é uma pergunta que eu particularmente recebo bastante, perguntando de cursos do Scholasm para desenho e para fundamentos, né? E eu não recomendo os cursos até porque, de desenho, né? O Scholasm, ele não tem cursos de fundamentos de desenho que você vai aprender desde o básico de perspectiva até avançado de figura humana, assim, sabe? Você não vai aprender isso de desenho no Scholasm. Eles não têm um curso... eles até têm um curso de fundamentos de desenho, mas eu particularmente não recomendo. Eu recomendo, se você tem interesse para fundamentos de desenho, que você não assine o Scholasm, mas sim que você assine o New Masters Academy, que é a escola online também nos mesmos moldes do Scholasm, só que do Glenn Vilpo, que é um dos artistas mais incríveis que já passaram por esse mundo. E eu faria o curso do Steve Houston lá no New Masters Academy, tá? E alguns outros também que são de fundamentos de desenho, porque eu acho que isso é muito mais valioso voltado para desenho. Para pintura, aí eu acho que já é um pouquinho diferente. No Scholasm a gente tem um curso de fundamentos de pintura do Sam Nilsson, que é sensacional, e esse eu recomendo, assim, de olhos fechados. Já fiz várias vezes, por sinal, mas esse específico do Sam Nilsson é muito bom para pintura. Para desenho, eu iria pro New Masters Academy ou para alguns livros, tá? Eu sempre recomendo livros para estudar fundamentos de desenho. Então, para perspectiva, por exemplo, o Framed Perspective, que eu sempre falo desse livro, que é maravilhoso. E para desenho, também o do Steve Houston. Se possível, Riquinho, eu vou deixar um link de uma listinha de livros que eu recomendo. E eu acho que o pessoal, se sentir interesse, pode entrar lá. Legal. E ver. Tem um rankingzinho, assim, dos que eu mais gosto, os que eu recomendo também. Então, acho que seria mais fácil até de falar dos livros dessa forma. Mas cursos online mesmo para fundamentos, acho que é mais ou menos isso. Show? Muito bom. Bom, Marquinhos, acho que é isso pelas nossas mensagens. Muito obrigado, Jonatas, Luiz, Eduardo e todo mundo que está mandando recadinhos pra gente. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa, só deixar aqui no link da descrição, tem um linkzinho do Recados Gravos, você clica e manda o seu recadinho pra gente lê todos, tá bom? Então é isso, Marquinho. Muito bem, né? Foi um ótimo episódio. Foi um ótimo dia. Muito bom. Sempre um prazer inexorável fazer isso com você, mano.
E agora, para fechar o nosso querido episódio, fiquem aí com uma mensagenzinha para acalentar vossos corações. Até semana que vem. E é isso, o Marco não vai mais se manifestar. É que eu tenho que colocar a musiquinha. Vamos ver se ele reclama. Inexorável. Olha aí, inexorável. Eu parei no inexorável. Bom dia, tripulação! Hoje eu quero falar sobre criatividade, de onde ela vem, onde ela mora e o que ela come. Uma vez perguntaram para Tony Fadell, um importante designer da Apple, de onde raios vem a sua criatividade. Ele respondeu, lindamente, elas vêm das minhas frustrações. Basicamente, ele sempre procura entender o que frustra ele nas coisas que ele está criando e se pergunta como que eu poderia fazer isso melhor. Então, uma receitinha de bolo para você. 1. Pegue o objeto em questão, por exemplo, um trabalho que você está no meio. 2. Pensa o que te frustra nele, né? O que poderia estar melhor aqui nesse trabalho? Esse braço, essa mão, essa cabeça? 3. Pensa em possíveis soluções sem se preocupar com o que já foi criado. E o desapego aqui é chave. E 4. Boom! Quando você abre um sistema e busca pelas pecinhas que não estão funcionando, é muito mais fácil pensar em novas soluções. Então, da próxima vez que você não souber o que fazer, escaneie o sistema e procure pelas pecinhas com mau funcionamento. Uma por uma, pense por soluções. Sem amarras e sem apego ao que já foi feito. Todos nós somos criativos, tudo depende da maneira que a gente aborda os problemas e as situações. Tenha um ótimo dia, não esqueça de colocar sua roupa de baixo para lavar e continue navegando.